Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, que você fica muito bem atualizado sobre tudo que acontece no Cruz Maltino. Vamos falar sobre corte da seleção uruguaia. A situação não ficou boa para Puma Rodrigues e nem para o Vasco, hein? A gente vai falar bastante sobre isso. Saiu agora grandes novidades sobre Adson e Coutinho no treino pela manhã no CT Moacir Barbosa. Jogadores vêm trabalhando, sim, com o elenco e com bola. E a gente vai falar bastante sobre essas possíveis presenças na próxima partida. Vamos falar também sobre o clima de insegurança entre os funcionários do Vasco. Após a demissão do fisioterapeuta, a coisa tá quente em São Januário. E claro, muito mais notícias para você que está aí acompanhando aqui esse vídeo lotado de informações. Mas antes, eu peço para você, humildemente, deixe seu like para dar aquela ajuda ali embaixo. Você fala para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo e ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E você que não é inscrito, não perca a oportunidade de clicar no botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se e acionar o sininho de notificações para todas as vezes que a gente voltar aqui, você seja notificado. Lembrando que você aqui é o nosso parceiro e como parceiro eu deixo aqui no primeiro comentário fixado o link da Bezut Esportes. A Bezut Esportes é o local que você encontra a sua camisa do Vasco. Clicou no link, vai conseguir a promoção. Compre 2 e leve 3. Moleza para completar logo aí a coleção e ficar trajado de Vasco da Gama. Então corre lá, bezutesporte.com.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, enquanto passa a vinheta, você deixa o seu like e, se não é inscrito, se inscreva no canal. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Treino no CT Moacir Barbosa na manhã dessa terça-feira, lembrando que os jogadores folgam à tarde. Essa é a programação de toda a semana do Vasco, antes da partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março, né? Vale ressaltar que a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro dia 30 e no dia 2 já estreia na Copa Sul-Americana contra o Melgar, lá no Peru, lá em Arequipa. E nós estaremos presentes nessas duas partidas, trazendo tudo para você, todas as informações, todas as imagens, e você não perde nada aqui, é óbvio, né? Então, você estando com a gente aqui, você vai estar bem atualizado. E claro, vamos falar sobre esse retorno, né, de Felipe Coutinho e Adson. Os últimos vídeos aí da Vasco TV mostram que os jogadores treinam normalmente com o elenco. A gente sabe que existem duas grandes preocupações internamente no Vasco. Uma, recuperar os jogadores lesionados e prepará-los para as competições que estão se aproximando. A segunda é definir o time titular, né? Existe aí um grande trabalho feito internamente pelo técnico Fábio Carille, exatamente para esse critério de definição. O Vasco ainda não tem os 11 iniciais, tá? Parece que a situação ali vai ser resolvida muito em breve. Então, o Vasco tenta ali fazer esse dia a dia no CT Moacir Barbosa, com controles de carga, dando folga à tarde para essa definição. A gente sabe que o condicionamento físico do elenco, a parte física, é uma crítica muito forte da torcida vascaína e o Vasco teve tempo hábil para recuperar os jogadores, prepará-los fisicamente e muito mais, né? Enfim, agora não tem o que dar desculpas. O Vasco fez uma intertemporada, né? Mais de 20 dias aí, se aproximando, né, aí de 20 dias, a gente teve aí um período hábil de treinamento, treino contra o Maricá, treino contra o Boa Vista, então agora não tem mais desculpa. Vamos ver como que vai estar preparada essa equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. Bom, falando sobre treinamento hoje no CT Moacir Barbosa, presença de Adson e também de Felipe Coutinho, a gente vai falar sobre um problema interno, né? Sobre a insegurança dos funcionários mais antigos, né? Os funcionários que estão trabalhando no Vasco, né? Após a demissão do fisioterapeuta, a gente observa que muita gente vê aí o seu trabalho sendo ameaçado, né? O clima de insegurança paira
sobre São Januário, né? Nosso amigo Edu trouxe a informação numa hora do Vasco exatamente sobre isso, conversou com algumas pessoas e sim, parece que existe mudanças sendo feitas, mas de forma um pouco minuciosa, de forma um pouco oculta, né? As coisas vêm acontecendo e o Vasco nem sequer dá uma justificativa sobre a demissão. E claro, né, o torcedor vascaíno que escolheu a figura de Daniel Félix, hoje coordenador de performance, como o alvo de críticas pela resposta física do Vasco em si em campo, não tem ainda nenhum tipo de ameaça de perder o seu emprego. E a gente não está aqui defendendo que ninguém seja demitido, né? Estou trazendo a informação que a torcida do Vasco não suporta ali a figura mais do Daniel, tá? E por isso que eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso. Vai lá nos comentários e fala lá, eu acho que realmente tem que ser demitido, ele foi preparador físico ano passado, o Vasco foi muito mal e esse ano continua mal, ele sendo coordenador de performance, enfim, tá? É uma opinião do torcedor, uma leitura da torcida. A gente fala sobre questão física, o nome do Daniel vem forte, né, na boca do torcedor vascaíno. Então, já que existe esse clima de insegurança, pessoas sendo demitidas, mande seu recado aqui embaixo para o presidente Pedrinho. Quem seria o próximo demitido? Vamos fazer esse exercício aqui, que vocês vão ver o que eu estou falando. Bom, falando sobre esse clima de insegurança, a gente vai falar sobre outro problema, que é o corte de Puma Rodrigues da seleção uruguaia. A lista de relacionados para o jogo contra a Bolívia já saiu e, infelizmente, o Puma Rodrigues está fora. Já não vai atuar pela seleção uruguaia, já pode voltar ao Vasco nessa semana para fazer esse período, né, de treinamento junto com o elenco. Para o Vasco, isso é catastrófico, porque o Vasco tinha apenas um representante aí nas eliminatórias da Copa, que é o próprio Puma Rodrigues, né, jogador de seleção uruguaia. O atleta não vem sendo aproveitado, não está numa boa fase também, diga-se de passagem, e agora foi cortado, né, não está na lista de relacionados para o jogo contra a Bolívia e retorna ao Cruz Maltino. Isso para o Vasco é prejudicial demais, porque você tem uma valorização muito grande quando você tem no radar de alguma seleção ou de outras, né, independente de qual seleção, jogadores no seu elenco. Você começa a atrair olhares de possíveis investidores, possíveis patrocinadores e também clubes interessados. Opa, Puma Rodrigues, Vasco da Gama, vamos dar uma olhada nesse Vasco aí. Então, é exatamente dessa forma que o mercado responde quando você tem um jogador em seleções. Valoriza demais o seu elenco. E com esse corte, o Vasco, infelizmente, fica para trás aí dos demais, né, clubes, principalmente do Rio de Janeiro, né, onde temos representantes em outras seleções. Isso é muito ruim internamente no Vasco. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Vai lá nos comentários e fala se é justo o Puma, que realmente não está numa boa fase, retornar aos treinos e deixar a seleção uruguaia. Bom, só para trazer aqui um retrospecto, né, o Vasco ainda não venceu no novo Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E lembrando que a prioridade do Vasco, sim, são as Copas. Copa Sul-Americana e viabilidade na Copa do Brasil. A partir do momento que não se entende que o Vasco não vai correr riscos no Campeonato Brasileiro, mas também não vai correr riscos de ser campeão no Campeonato Brasileiro, o Vasco inicia um período de terceirização dos seus jogos em casa. Um pouco contraditório, né? Porque o Pedrinho uma vez falou para a Aline Nastari da TNT exatamente o contrário, que sempre que pudesse jogaria em São Januário. Mas, como não é a prioridade do Vasco na temporada o Campeonato Brasileiro, o Vasco terceiriza alguns jogos para arrecadar uma grana. Porém, no Mané Garrincha, o Vasco ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série A, no novo estádio, né? Na verdade, né? Depois da reforma e modernização. Queria saber a sua opinião, corre lá nos comentários. Eu, claro, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações e você não perde nada. Então eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e não esqueça, besutesportes.com.br é você com a sua nova camisa do Vasco. Promoção, compre 2, leve 3. Para facilitar sua vida, eu vou deixar lá no Instagram, @Lineker_Vasco, lá nos stories está o link para você clicar e adquirir das mais novas até as mais antigas. Tem retrô, tem tudo, é muito legal. Forte abraço, vou ficando por aqui. Saudações vascaínas.